Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre microcirculação e troca de fluidos, controle local do fluxo sanguíneo e controle neural e hormonal do fluxo sanguíneo. Então, para a gente começar falando de microcirculação e troca de fluido, esse slide ele mostra a histologia dos vasos sanguíneos. Então, aqui da artéria, tanto a aorta, que é um vaso extremamente calibroso, artérias de calibre médio, arteríola, capilar, vênula e veia. Vejam que os grandes vasos eles são mais calibrosos. Se eles são mais calibrosos, significa que o fluxo encontra menos resistência, logo eu tenho um maior fluxo sanguíneo aqui. Capilares vasos menos calibrosos, o fluxo vai encontrando maior resistência, logo eu tenho menos fluxo passando por esses vasos. Outro fator importante é a estrutura aqui desses vasos, a composição da parede do vaso. Então, vejo que as artérias, elas têm uma grande quantidade de elastina, quando a gente compara com capilares, vênulas e veias, que a quantidade de elastina é menor, e por isso que esses vasos, eles apresentam uma maior elasticidade, menor complacência. E aí a gente também tem músculo liso, também tem maior quantidade de colágeno nas artérias e arteríolas. Então, o fato das artérias e arteríolas terem maior quantidade de fibras de elastina, de colágeno, faz com que esses vasos sejam menos complacentes. Se eles são menos complacentes, uma pequena quantidade de sangue exerce uma maior pressão nesses vasos. Vejam aqui que os capilares, eles têm basicamente uma camada de endotélio. Por que isso é importante? Porque é nos capilares onde o líquido vai extravasar para o interstício e depois vai retornar para a porção venular desses capilares e acontecer o retorno venoso. Daí aqui eu tenho na vênula pequena quantidade de elastina, assim como nas veias, e por isso esses vasos são mais complacentes, acomodam facilmente grande quantidade de sangue com a baixa pressão, ok? Aqui tá mostrando para vocês uma rede de capilares no tecido. Lembram que lá no início das aulas eu falei para vocês que os capilares eles estão muito próximos de cada célula. Por que é importante? Para que as células elas sejam supridas pela composição dos nutrientes, água, eletrólitos que tem ali nos vasos sanguíneos, que eles possam extravasar e banhar essas células, e também para que aconteça o retorno desse plasma com os metabólitos das células. Então, ó, cada célula do tecido ela fica a cerca de 100 micrômetros distante de um capilar no máximo, então está muito próximo para que elas possam ser banhadas por esse meio interno. E as arteríolas, gente, elas têm a capacidade de fazer vasoconstrição ou vasodilatação, a depender da necessidade do tecido. Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho um músculo esquelético, vamos supor que aqui é a vascularização de um músculo esquelético, e ele está com uma taxa metabólica alta, ou seja, o animal está se exercitando muito. O que isso quer dizer? Que se ele está se exercitando muito, o músculo esquelético precisa de muito sangue aqui, concordam? Se ele precisa de muito sangue, as arteríolas elas vão fazer vasodilatação. Isso vai diminuir a resistência ao fluxo e aumentar a quantidade de sangue chegando aqui nesse tecido e extravasando para o interstício, ok? Agora, um tecido que tem baixa taxa metabólica, elas vão fazer vasoconstrição para aumentar a resistência ao fluxo e diminuir a quantidade de sangue chegando, ok? Vocês devem lembrar lá da histologia também que a gente tem vários tipos de capilares. Esses são distinguidos em 3 tipos gerais. Então, a gente tem capilar contínuo, capilar fenestrado e capilar sinusoide. E o tipo de capilar vai depender do tecido em que ele se encontra e da necessidade desse tecido. Então, por exemplo, músculo, tecido conectivo e neural, os capilares eles são contínuos, ou seja, eles controlam mais o que vai extravasar ali para o interstício. Já lá no rim intestino, que é a necessidade de absorção de nutrientes e tudo mais, os capilares eles são fenestrados, então eles apresentam janelinhas
que facilita esse processo de reabsorção, de filtração lá nos rins, absorção de nutrientes no intestino. Já o capilar sinusoide, ele apresenta esses poros grandes, eles estão presentes em medula óssea, fígado e baço, justamente para facilitar a passagem de grandes células, de hemácias e por grandes proteínas e tudo mais. E aí, o fluxo sanguíneo que chega da porção arteriolar, quando ele está lá no tecido, ele vai filtrar e vai extravasar aqui para o intestino, vai banhar as células que estão presentes, a célula vai utilizar os nutrientes, os eletrólitos ali e vai liberar metabólitos. Então, esse líquido ele retorna com os metabólitos das células pelo processo de absorção para a porção venular do capilar e depois eu tenho o retorno venoso. E esse processo de filtração e absorção, ele depende de forças motrizes, que a gente já conversou sobre isso. E essas forças motrizes, elas são determinadas pela equação de Starling. O que essa equação diz? Que a pressão resultante é igual à pressão hidrostática menos a pressão coloidosmótica. E isso é que vai determinar o extravasamento de líquido para o intestino, a filtração e o processo de absorção e retorno venoso. Então, vamos analisar aqui essa imagem. Então, eu tenho na porção arteriolar que a pressão no capilar, ela chega ali a 32 milímetros de mercúrio e a pressão coloidosmótica a 25 milímetros de mercúrio. Lembram que a pressão coloidosmótica ou pressão oncótica está relacionada à quantidade de proteínas e hemácias que tem dentro do vaso. Essa pressão tende a puxar o plasma para dentro do vaso. E a pressão hidrostática tende a extravasar o líquido para o intestino. Com isso, essas duas pressões, elas funcionam como um cabo de guerra. Uma faz com que o líquido extravase e a outra com que o líquido fique dentro do vaso. Quem ganha o cabo de guerra na porção arteriolar é a pressão hidrostática. Logo, quando o sangue ele chega aqui bombeado lá do coração, ele chega com uma pressão hidrostática maior que a oncótica, o líquido é filtrado para o intestino. As células vão utilizar todos os nutrientes, oxigênio e tudo mais ali presente, vão liberar seus metabólitos. Liberando os metabólitos, tem que acontecer o processo de absorção, ou seja, o retorno desse líquido para a porção venular para ele poder circular. Como aqui na porção arteriolar do capilar já houve a filtração, a pressão hidrostática agora cai muito. Então, ela passa de 32 para 15, mas a pressão coloidosmótica continua a mesma. Como ela continua a mesma, agora ela passa a ganhar da pressão hidrostática. Então, essa pressão oncótica aqui na porção venular do capilar vai puxar o líquido de volta, que é a absorção desse líquido para voltar para a veia, tá? Mas essa pressão oncótica, ela não é suficiente para puxar todo o líquido que foi extravasado aqui na porção arteriolar. Sempre fica um fluxo resultante, e esse fluxo resultante vai pelos vasos linfáticos, alcança a veia cava e volta à circulação, ok? Então, aqui mostra exatamente o que a gente falou. Então, eu tenho uma extremidade arterial com a pressão hidrostática maior que a oncótica, o líquido filtra. Filtrou, as células vão utilizar, libera seu metabólito. Na porção venular, eu tenho a absorção desse líquido para retornar à extremidade venosa. O líquido resultante que não conseguiu ser absorvido vai para os capilares linfáticos, ok? Essa imagem a gente já viu quando a gente falou de transportes de membrana lá no início da disciplina e que mostra a mesma coisa. Porção arteriolar, pressão hidrostática ganha da oncótica, o plasma extravasa, daí a pressão hidrostática cai, agora a pressão oncótica puxa o líquido para dentro do vaso pelo processo de absorção e o líquido resultante vai pelos vasos linfáticos. Tá? Entendido? Isso, agora a gente vai falar um pouquinho do como que acontece o controle local do fluxo sanguíneo. Como que acontece esse controle local, ou seja, cada tecido ele tem a capacidade de controlar o fluxo sanguíneo localmente, independente do controle
hormonal ou do controle neural, tá? Então, esse controle ele se dá principalmente pela resistência vascular, tá? A gente sabe que o processo de vasodilatação ou vasoconstrição vai determinar a quantidade de sangue que vai chegar ali naquele tecido. E essa resistência ela pode ser influenciada tanto de forma intrínseca quanto extrínseca, tá? Então a gente já sabe que a resistência vascular ela determinada principalmente pelo diâmetro das arteríolas. Então, se a arteríola faz vasoconstrição, a resistência vascular aumenta, diminui o fluxo. Se a arteríola faz vasodilatação, a resistência vascular diminui e aumenta o fluxo no tecido. Assim, a vasodilatação e a vasoconstrição arteriolar são os mecanismos que aumentam ou diminuem o fluxo de sangue em um órgão em relação ao outro. Então, é dessa forma que acontece o controle local do fluxo sanguíneo. Então, para o controle local, a gente tem tanto um controle extrínseco quanto intrínseco. O controle extrínseco se dá por mecanismos que agem externamente a um órgão ou tecido, tanto por nervos ou hormônios. E o controle intrínseco por mecanismos locais dentro de um órgão ou tecido. Histamina liberada por mastócitos, por exemplo, que faz com que aconteça vasodilatação ali no local. Vamos falar um pouco mais detalhes sobre o controle local intrínseco e sobre o controle. Outra forma de regulação local do fluxo sanguíneo é a chamada hiperemia reativa. Gente, a hiperemia reativa, ela se dá quando um tecido está com a taxa metabólica normal, mas o fluxo sanguíneo ali nele cessou por um tempo. E aí, quando esse fluxo sanguíneo cessa por um tempo, as células continuam trabalhando normalmente, metabolizando normal, liberando muitos metabólitos, mas não está tendo fluxo sanguíneo ali por uma compressão, por exemplo, daquele tecido, e isso faz com que quando esse fluxo retorne, ele retorne de forma exacerbada. E aí, por isso, é chamada hiperemia reativa. Vou dar um exemplo para vocês. Se você, a mulherada que gosta de sentar com a perna cruzada, por exemplo, uma em cima da outra. Vocês já perceberam que quando você fica um tempo ali com a perna cruzada, quando você retira a perna da cima da outra, a perna que estava sendo comprimida, ela fica naquela região bem vermelho. Aquela vermelhidão é justamente a hiperemia reativa. Por quê? Quando você está fazendo a compressão ali naquela região do tecido, essa compressão cessa o fluxo sanguíneo ali. Cessou o fluxo sanguíneo, mas as células daquela região estão trabalhando normalmente, estão liberando muitos metabólitos. Só que o fluxo não está alcançando aquele tecido, não está tendo retirada desses metabólitos. Quando você faz a descompressão daquele tecido, a quantidade excessiva de metabólitos ali no tecido faz com que aconteça uma reação ali nas arteríolas com uma grande vasodilatação e um aporte sanguíneo intenso e imediato, e por isso que fica vermelha a região para poder suprir aquele tempo que ficou sem fluxo sanguíneo naquele tecido. Isso acontece a todo tempo, gente, no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando ele faz sístole, ele é tão musculoso que o fluxo sanguíneo nos vasos coronarianos, eles chegam a zero, ó, como mostrado aqui no gráfico. E aí, quando ele faz diástole, eu tenho a hiperemia reativa, ou seja, um fluxo sanguíneo aumentado ali no ventrículo esquerdo para poder suprir a necessidade, a retirada de metabólitos dada por aquele tempo de quase zero de fluxo sanguíneo coronariano. Já o ventrículo direito, como ele é pouco musculoso, quando ele contrai, ele não cessa tanto, não cai tanto o fluxo sanguíneo nele. E por isso que ele não tem uma hiperemia reativa tão evidente como no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo sempre tem um processo de hiperemia reativa, tá? As células do tecido do ventrículo esquerdo. Então, a gente falou de
controle intrínseco do fluxo sanguíneo no tecido, falamos de hiperemia ativa, hiperemia reativa, autorregulação. Outro controle intrínseco também é dado por mediadores químicos, que tem ação parácrina, então ação nas células próximas ali. Então, por exemplo, se um tecido está tendo algum estímulo químico ou mecânico que está traumatizando o endotélio, isso vai fazer com que as células endoteliais produzam endotelina. E a endotelina vai fazer vasoconstrição ali naquela região para impedir que esses estímulos continuem traumatizando esse endotélio. Quando acontece um fluxo sanguíneo elevado no tecido, as células endoteliais também produzem óxido nítrico. O óxido nítrico ele faz vasodilatação, quando há necessidade de aumento desse fluxo. Alguma injúria tecidual, desafio antigênico ali no tecido, faz com que células mastoides produzam histamina. A histamina faz vasodilatação lá no processo inflamatório. Então, esses mediadores químicos também fazem controle local do fluxo sanguíneo, a depender da injúria, do estímulo ali tecidual. A gente também tem o controle neural e hormonal do fluxo sanguíneo, que são os mecanismos de controle extrínseco. Então, o controle extrínseco está relacionado ao controle da frequência e contratilidade cardíaca, e ele permite que o débito cardíaco seja ajustado de forma a prover o fluxo sanguíneo adequado para todos os órgãos sistêmicos, ou pelo menos para os órgãos críticos. Então, vamos entender os mecanismos extrínsecos do controle de fluxo sanguíneo. Então, a gente viu lá que no sistema nervoso autônomo, a gente tem o sistema nervoso parasimpático e simpático, e que esses dois sistemas, eles agem de forma oposta, lembram disso? Então, o sistema nervoso autônomo, ele também faz controle de fluxo sanguíneo, dependendo da necessidade dos órgãos. Então, por exemplo, um controle extrínseco do sistema nervoso simpático é aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco pela liberação de noradrenalina. Ele também pode fazer vasodilatação arteriolar em órgãos que estejam com maior necessidade desse fluxo, como, por exemplo, músculo esquelético, próprio coração, cérebro, tá? E faz vasoconstrição em órgãos que não estejam com essa necessidade. Então, o sistema nervoso autônomo, ele faz controle extrínseco do fluxo sanguíneo, a depender da necessidade do animal. Outro tipo de controle extrínseco está relacionado ao controle da pressão arterial por baroreceptores. Então, lembra que eu falei para vocês que existem receptores para tudo no organismo animal. Um desses receptores são chamados de baroreceptores, ou seja, que controlam pressão sanguínea. Os baroreceptores, pessoal, eles estão localizados tanto no arco aórtico, quanto no seio carotídeo. Também temos também temos outros tipos de receptores, que são receptores de volume sanguíneo, que também controlam o volume de sangue no organismo animal, que estão localizados lá nos átrios, tá? Tanto o átrio direito quanto o esquerdo. Então, a gente vai entender o controle extrínseco dado pelos baroreceptores, né, que vão controlar a pressão, e vamos entender o controle de volume sanguíneo dado por receptores presentes lá nos átrios direito e esquerdo. Então, aqui, controle da pressão por baroreceptores. Vamos aqui entender esse fluxograma. Então, eu tenho receptores que percebem variação de pressão, que estão presentes lá no arco aórtico e no seio carotídeo. Nesse exemplo, a gente tem uma situação em que o animal está com uma baixa pressão sanguínea. Como ele está com uma baixa pressão sanguínea, os baroreceptores eles vão mandar menos potencial de ação para o sistema nervoso. Então, por exemplo, quando ele tem baixa pressão sanguínea, menos potencial de ação chega no sistema nervoso.
Se o animal tiver com alta pressão sanguínea, muito mais potenciais de ação vão chegar no sistema nervoso, que é o grande centro integrador. Então, a quantidade de potenciais de ação que chegam no sistema nervoso faz com que o sistema nervoso central mande uma resposta proporcional a esses potenciais de ação que chegam lá. E aí ele vai determinar a partir dessa frequência de potenciais de ação se o efeito vai ser de aumentar a frequência cardíaca, débito cardíaco ou não. Então, nessa situação, a pressão está baixa, ou seja, poucos potenciais de ação estão chegando no sistema nervoso central. Como eu tenho um pouco potencial de ação chegando no sistema nervoso, ou seja, uma baixa atividade barorreceptora, o sistema nervoso central entende isso e faz com que a atividade parasimpática seja diminuída e faz com que aumente a atividade simpática. Com o aumento da atividade simpática, eu tenho que o músculo liso arteriolar, ele vai sofrer vasoconstrição, né? Quando eu tô falando em vasos da resistência periférica total dos vasos, se eu faço vasoconstrição, eu aumento a pressão, né? A pressão estava baixa, a ideia é que ela aumente. O sistema nervoso simpático também vai aumentar a força de contração do miocárdio e diminuir a duração sistólica, aumentar somente, vai respeitar a duração diastólica, mas diminuir a duração sistólica. Então, se eu aumento frequência cardíaca, aumento força de contração, aumento débito cardíaco. Se aumenta débito cardíaco, aumenta também pressão sanguínea, tá? Então, tudo isso vai culminar no aumento da pressão para que ela seja controlada, aqueles mecanismos de feedback, ok? O contrário, se a pressão tivesse aumentada, o sistema nervoso ia receber muito mais potencial de ação por conta do aumento da atividade barorreceptora. Nesse caso, a atividade parasimpática ia aumentar e diminuir a simpática para que se controlasse a pressão sanguínea. Então, é dessa forma que se faz o controle extrínseco do fluxo sanguíneo. A gente viu lá naquela imagem que também existem receptores de volume sanguíneo que estão presentes lá nos átrios. E esses receptores de volume sanguíneo, eles também vão mandar mais ou menos potenciais de ação para o sistema nervoso, a depender da quantidade de sangue que chega ali. Então, vamos supor que o animal está com uma baixa de volume sanguíneo. Menos potenciais de ação vão chegar no sistema nervoso, ou seja, tem uma baixa atividade de receptores de volume atrial. Nesse caso, vai ser tudo muito parecido, tá? Por quê? Porque se eu tenho baixa de volume sanguíneo, consequentemente eu também vou ter uma baixa na pressão sanguínea. Se eu tenho uma baixa na pressão sanguínea, eu também vou ter aumento da atividade simpática e diminuição da atividade parasimpática. E aí, os mecanismos eles são muito parecidos com o que a gente viu no fluxograma anterior. Além disso, esse aumento da atividade simpática também estimula os rins a aumentarem a liberação de renina. Eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente vai entender a ação da renina lá em sistema renal, mas o que eu preciso que vocês saibam agora é que a renina ela diminui a excreção de sódio na urina, ou seja, ela reabsorve muito mais sódio para os vasos sanguíneos. Mais sódio nos vasos sanguíneos faz com que esses vasos retenham mais água e eu tenha aumento da pressão sanguínea que estava baixa. Outro mecanismo de controle dado pelo sistema nervoso é aumentar a liberação de hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele age lá nos rins, gente, diminuindo a liberação de água na urina, ou seja, reabsorvendo mais água para os vasos sanguíneos. Se eu tenho mais água nos vasos sanguíneos, eu também aumento o volume sanguíneo, consequentemente também aumento a pressão. O sistema nervoso também, lá no hipotálamo, faz com que o animal ele passe a sentir mais sede, né, lá no centro da sede. Se o animal sente mais sede, ele vai ingerir mais fluidos, mais água aumenta o volume sanguíneo. Então, são esses os mecanismos estimulados pelo sistema nervoso central, dada por uma resposta à atividade dos receptores de volume atrial.
E para a gente concluir sistema nervoso, desculpa, sistema cardiovascular, só para a gente fechar essa parte, geralmente os animais, gente, numa situação de alarme e defesa, vai acontecer isso aqui, ó, que essa imagem está mostrando para vocês. Por exemplo, um animal dormindo, a frequência cardíaca está baixa, quando ele acorda ele aumenta, quando ele está caminhando aumenta um pouco mais, correndo, o sistema simpático bem ativado, a frequência cardíaca aumenta, reação de defesa propriamente aumenta mais ainda. Então, isso é o que mais acontece no organismo animal e a gente também. Mas existem animais que têm a chamada síncope vasovagal. Então, animais com síncope vasovagal, eles podem apresentar uma atividade contrária, ou seja, numa situação de alarme e defesa, em vez de aumentar a atividade simpática, eles fazem aumentar a atividade parasimpática. Aumentando a atividade parasimpática, eu tenho diminuição da resistência vascular periférica total, ou seja, diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, do débito cardíaco. Tudo isso vai combinar numa diminuição da frequência da pressão sanguínea, fluxo sanguíneo cerebral inadequado, o animal desmaia. Então, pode acontecer do animal chegar na clínica para vocês e ele, ali na clínica, ele acaba ativando o simpático, porque ele está nervoso, ele está com medo, e esse animal ele pode desmaiar porque a resposta dele a uma situação de estresse, de alarme e defesa, é a chamada síncope vasovagal. Tem seres humanos que também apresentam esse tipo de resposta, mas não é muito comum. O mais comum é realmente a atividade simpática aumentada e aumento da frequência cardíaca. Ok? Então, esse é o conteúdo de cardíaco. A gente viu atividade elétrica cardíaca, a gente viu eletrocardiograma, ciclo cardíaco, débito cardíaco, circulação sistêmica e pulmonar, microcirculação, controle local intrínseco e extrínseco do fluxo sanguíneo e fechamos esse conteúdo, ok? Respondam o questionário e qualquer dúvida fico à disposição.